Sentar aqui nas cadeiras dos vereadores. Eu gostaria de convidar para estar aqui na mesa comigo o secretário de Meio Ambiente, Alexandre Valtric, que também é presidente da Floran. E também convido, a Alessandra, nossa diretora de licenciamento ambiental da Floran. Aqui quero convidar também, representando a sociedade civil, o presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB, Bruno Carreirão, para estar aqui comigo também. Pode sentar aqui. Tem a lista de presença, Milene? Eu quero convidar todos para assinarem a lista de presença. Hoje eu estava comentando com o Valtric, que data emblemática, porque foi sancionada hoje pelo presidente Lula a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, com 63 vetos, mas, de qualquer forma, mais de 400 artigos, a gente ainda assim tem inúmeros avanços, doutor Bruno. Eu tinha preparado até um esboço do que tinha sido aprovado pelo Congresso, mas eu não tive tempo hábil para estudar o que foi vetado, o que não foi vetado. Então a gente faz um comentário geral e aí acho que é oportuno numa próxima reunião da Frente Parlamentar nós então comentarmos, porque a gente teve a sanção, teve uma medida provisória e deve ter um encaminhamento para o Congresso Nacional de uma lei para complementar, vou até depois ler aqui com o Valtric. Mas enfim, sejam todos bem-vindos à nossa segunda reunião ordinária da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Urbano, Mercado Imobiliário da Indústria da Construção Civil. Para quem está vindo pela primeira vez, essa Frente Parlamentar foi constituída há pouco mais de um mês. 9 vereadores subscrevem a Frente Parlamentar, na qual eu presido. Também subscrevem essa Frente Parlamentar vereador Padilha e vereadora Manu do PL, vereador Adrianinho e vereador Claudinei do Republicanos, vereadores Diácono Ricardo, Gui Pereira, Pri Fernandes e Ricardo Pastrana do PSD. Então, felicidade de contar com o apoio desses vereadores, que representam mais de um terço da nossa Câmara Municipal. A primeira reunião a gente fez há um mês atrás, antes do recesso, tivemos aqui a presença da secretária Ivana, falamos sobre a projeto de lei que tramita nessa casa, do novo Código de Obras, que se encontra em análise atualmente na Comissão de Constituição e Justiça. Falamos sobre a lei que está também em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que incorpora o Floripa Regular como plano setorial de regularização fundiária e traz um capítulo específico sobre regularização edilícia, que está em tramitação também nessa casa. Acreditamos que esses dois projetos importantes devam ainda ser apreciados por esse plenário ainda nesse segundo semestre, ainda esse ano, para que a gente tenha novidades, em termos de política urbanística em Florianópolis. Hoje, então, o tema é meio ambiente. A gente vai falar sobre o estudo técnico desenvolvido, contratado pela Prefeitura de Florianópolis, sobre os rios urbanos, então, que consolida a área urbana de Florianópolis, e a partir disso, dar uma diretriz técnica que vai embasar um projeto de lei que virá para essa casa, sobre rios urbanos, que poderá flexibilizar a distância, distância ali de APP em áreas urbanas consolidadas. Então, um tema super importante. Vamos falar um pouquinho também do que está sendo implementado lá na Floran, no que diz respeito ao licenciamento ambiental, em especial a LAC,
uma novidade importante, que tem por objetivo desburocratizar e acelerar, né, alguns procedimentos de licenciamento ambiental. Vamos comentar sobre a lei da confiança, que é uma lei de minha autoria que está tramitando na casa, que também trata sobre autodeclaração, não apenas no âmbito ambiental, urbanístico, mas também tributário, é uma lei geral de autodeclaração como procedimento administrativo. E, em seguida, a gente dá os encaminhamentos finais, tá certo? Então, desde já passo a palavra para o secretário Valtric, e acho que ele convidou o pessoal da Caruso também, né, que fez os estudos, para a gente começar com o primeiro item da pauta, então, que é os estudos técnicos sobre rios urbanos. Bom, boa tarde a todas e a todos. Vereador Rafinha, em seu nome quero agradecer à casa pelo convite, dizer que é uma honra a gente poder estar aqui hoje para conversar um pouco sobre esse assunto num dia tão emblemático. Pedir para o Vitor, nosso colega lá da secretaria, que é um dos responsáveis pelo estudo, né, no âmbito técnico dos rios urbanos. Pode usar o púlpito, tá? Se ele quiser, ou Isso. Fica à vontade. E, antes de mais nada, a gente convidou o pessoal da Caruso, mas eles não conseguiram liberar aqueles dois técnicos, né, que ia tentar explicar para a gente a questão lá booleana, que até agora é uma equação matemática, literalmente matemática, para se fazer a análise, né, da impactação dos cursos d'água. Houve até para deixar pontual, né, houve uma contratação no ano passado, a Prefeitura de Florianópolis contratou um estudo para a gente definir o que são os rios e quais são os rios urbanos em Florianópolis. Esse estudo a responsabilidade dele foi da Caruso, né, acho que muita gente aqui conhece, e eles realmente fizeram uma metodologia própria, né, mas com muita densidade, para que pudesse fazer essa avaliação. E a avaliação, ela parte do pressuposto de que a lei, né, a própria lei, ela já diz, né, em largura mínima não edificável. Então, né, criou-se, das apresentações que foram feitas até agora, algumas situações a gente tem que deixar claro, né, não vai existir APP em Florianópolis com 0 metro, até porque a lei é muito clara, né? Se é APP, largura mínima não edificável, mínima deve ser um pouco mais do que 0. Então, dentro dos critérios que foram avaliados, e aqui os critérios, né, de antropização, né, a questão de segurança, a questão de defesa civil, né, se chegou numa média, pelo que a gente tem percebido, pois o Vitor fala um pouco, né, a largura, né, das faixas consideradas de preservação permanente deve ficar entre 10 a 20 metros. Lógico, levando em consideração que ainda nós vamos ter a discussão caso a caso. Se a pessoa entender que ela não tem mais o motivo de ter a APP ou não naquela, né, no terreno ou nos limites que vai impactar a sua propriedade, ela pode entrar com pedido para que isso seja também avaliado. Esse é um primeiro momento. A gente também já conversou que nós vamos ter que contratar, e a Prefeitura já nos autorizou, o prefeito já sinalizou positivamente, para que a gente possa fazer depois a questão da reambulação dos cursos d'água da cidade. Hoje, com esse estudo, a gente define o que é urbano. E dentro do que é urbano, o que ainda é considerado um curso d'água, né, que tenha necessidade ou não de ter áreas de preservação permanente nas suas margens. Isso é um novo estudo que também vai ter que ser feito, é um estudo muito técnico, demorado, porque você tem que ir a campo e caminhar literalmente pelo corpo hídrico, né, da foz até a nascente, ou da nascente até a foz, para que a gente possa chegar à conclusão se ainda é, né, um corpo hídrico que tem uma característica ecológica, uma necessidade de preservação, ou se ele já foi, né, modificado tanto pela ação humana que já perdeu completamente, né, a necessidade de que ele tenha a sua vegetação, a sua mata ciliar protegida. Então, esse é um novo estudo que a cidade vai fazer. A partir do momento que a gente tiver esses dois estudos, acho que esse caracterizando o que é urbano ou não, para que a gente possa daí trabalhar isso sobre a ótica do plano diretor e do zoneamento,
E o outro, para dizer se tem ou não tem ainda uma função ecológica, a gente vai estar com essa questão, né, das APPs de curso d'água em Florianópolis resolvidas. E, diga-se de passagem, talvez uma das primeiras cidades do Brasil que efetivamente fizeram estudos, né, para que a gente possa utilizar a lei federal, né, a lei que permitiu que os municípios pudessem legislar, desde que alguns requisitos fossem cumpridos. Um deles é você ter um estudo técnico-científico. Nós já conversamos sobre isso. Muitos municípios no Brasil diminuíram a metragem das suas APPs, né? Alguns, inclusive, sem nenhum tipo de estudo, e isso está batendo no Poder Judiciário e está caindo. Então, o que a gente quer em Florianópolis é cumprir exatamente o que a lei determina. Faça um estudo técnico, apresente esse estudo se transforma num projeto de lei encaminhado para a Câmara de Vereadores, e os vereadores, que são, né, os representantes legítimos, vão definir se aquela metragem deve ou não continuar. Então, nesse ponto que nós estamos no estudo técnico socioambiental dos rios urbanos, nós vamos receber nos próximos dias a versão final, inclusive o projeto de minuta produzido, né, pela empresa contratada, né, vamos fazer uma última análise, né, Vitor? E depois vamos encaminhar à Casa Civil para que o prefeito, né, transforme no projeto de lei e possa fazer a entrega à Câmara de Vereadores para que, suas excelências possam fazer a avaliação. E aí, sim, todo o debate legislativo que a gente sabe que isso vai ocasionar. Então, foi um trabalho muito bacana, a cidade saiu na frente, mas, volto a dizer, é importante que se tenha o estudo técnico-científico, porque a gente sabe, né, que teremos discussões também no âmbito dos órgãos de fiscalização, isso é fato, né? A gente só está esperando, né, que haja qualquer movimento, porque isso tem sido uma constante no país, mas teremos a certeza que o bom debate se travará no âmbito da ciência. Então, por isso que houve a ideia, né, de se fazer essa contratação, para que a gente possa fazer o cumprimento da lei. Logo em seguida, então, a gente também vai já dar início, vai startar a contratação desse estudo de ramulação dos rios, que é também de suma importância. Com esses dois trabalhos, aí sim eu entendo que a situação do que é o que não é APP em Florianópolis vai estar resolvida de vez, lógico, depois da manifestação da Câmara. Queres complementar alguma coisa, Vitor? Boa tarde a todos. Cumprimentar o vereador Rafinha, todos os presentes. Eu acho que um ponto bastante importante lá do nosso próprio estudo é que ele já passou por uma audiência pública também e permaneceu aberto para consulta pública durante mais de um mês. Foi cerca de 45 dias, se não me engano. Foram recebidas cerca de 25 contribuições, as quais já foram também avaliadas e analisadas pela própria empresa e também por nós técnicos da Secretaria do Meio Ambiente. E a gente, já nos próximos dias, a gente deve estar compartilhando as análises frente a essas próprias contribuições dos próprios munícipes e participantes tanto da audiência pública quanto da consulta pública, né? Os critérios utilizados para promover essa mudança, eles foram bem amplos mesmo, considerando desde aspectos sociais, ambientais e físicos, utilizando o próprio regramento legal vigente. Sempre é bom a gente ter em vista que tal estudo ele visa trazer a segurança técnica e jurídica tanto para os proprietários lá dos terrenos que possuem eles, né, quanto também para o próprio poder público poder emitir autorizações frente ao uso lá dos próprios terrenos, porque, querendo ou não, a gente acaba tendo impeditivos legais que, por mais que às vezes que a característica não seja nesse momento aquela, no quesito de proteção, a legislação ela demanda essa análise técnica mais aprofundada para que a gente consiga, de fato, permitir a ocupação ou não, né?
Bom, a gente está à disposição para qualquer... Vamos para alguns, né, esclarecimentos. Muita gente com expectativas, né, com relação à consolidação desse regramento, né? Então, primeiro passo, o estudo feito pela Caruso, ele consolida, ele reconhece o que é a área urbana consolidada, né, em Florianópolis. Porque é apenas na área urbana consolidada, na mancha urbana consolidada, que haverá a possibilidade da flexibilização, né, dessa área de APP. Né. Eu, até a reunião que foi feita lá na OAB, na Comissão de Meio Ambiente, que eu participei junto com o secretário, eu acreditava que a gente poderia fazer essa flexibilização no perímetro urbano, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o perímetro urbano, né, porque há muita área dentro do perímetro urbano que ainda não foi ocupada, não está urbanizada. Nessas áreas permanece a regra do Código Florestal, né? Agora, onde já existe uma consolidação de urbanização, ali sim poderá haver, a partir desse estudo, a flexibilização dessa área. Então, o ponto mais importante, né, eu acredito, desse estudo é que ele vai embasar a lei, que virá aqui para a Câmara, reconhecendo a área, né, cartográfica de Florianópolis, reconhecida como área urbana consolidada, e aí ali sim a gente vai ter, né, a possibilidade de flexibilização dentro de critérios que a lei também vai estabelecer de qual a metragem. Ok, né, cursos d'água de até 10 metros de leito, 30 metros pelo Código Florestal. E dentro do perímetro urbano, então, a gente vai ter algumas classificações. O secretário falou de 10 a 20, ele acredita que virá a proposta da prefeitura. Aqui na Câmara a gente vai promover debates e poderá, né, estabelecer uma metragem diferente ou manter a proposta da prefeitura. Então vai caber tanto ao executivo essa proposta, mas a Câmara também fazer esse debate, né? Uma coisa importante também, eu acho que é ressaltar, né, secretário? Isso também é diferente da descaracterização da APP de curso d'água. Veja, que aí é um outro procedimento, né? Porque existem sim áreas, principalmente em áreas urbanizadas, né, em que aquele curso d'água perdeu, né, Alessandra, a característica de curso d'água. Ele foi antropizado, ele passou a ser, né, um corpo apenas de drenagem pluvial, ele não tem mais perdeu a característica de curso d'água. Então, esse é um outro procedimento diferente, que aí sim existe já um termo de referência, até vou pedir para vocês comentarem como que funciona esse procedimento, Alessandra. Também acho que é importante, porque, né, o proprietário, né, o interessado, ele entra, né, com um processo administrativo no órgão ambiental, né, e ali ele vai demonstrar tecnicamente para o órgão ambiental que se perdeu, né, a característica de curso d'água. Aí, nesse caso, uma vez que o órgão ambiental reconheça, aí sim deixa de ser curso d'água. Se deixou de ser curso d'água, não existe mais APP. Então, são dois procedimentos, né, distintos. E aí sim, né, o estudo importante, que é o subsequente que o secretário falou, que também era uma expectativa minha, né, achei que já teria, que era o mapeamento, aí sim, né, o mapeamento de toda a hidrografia, né, atualizada da cidade, né, para se consolidar com a atualização, porque a gente sabe, sim, que a nossa cartografia, né, ela foi sendo estabelecida nas décadas, né, que se passaram, e sim, a gente tem muitos erros ali na cartografia que a gente utiliza. Então, é importantíssimo, sim, né, que a prefeitura faça esse investimento, né, e mapeie em loco, inclusive, né, faça todo o mapeamento em loco dos cursos d'água para a gente atualizar e consolidar essa cartografia. Se puder fazer só um comentário sobre
essas diferenciações, né? Já que a Alessandra também é técnica de carreira da prefeitura, atua bastante tempo lá na Floran, na área de licenciamento, e é ela que recebe esses processos, esses pedidos, né, de descaracterização também. Eu sou Alessandra, sou bióloga, 9 anos trabalhando na Floran, atualmente estou como diretora também de licenciamento ambiental. Então, como foi dito aqui, nós recebemos o que hoje está no mapa, né, nas informações do geoprocessamento referente aos cursos d'água, né, elas são constantemente revistas e atualizadas, né? E quando o proprietário, né, verifica que não existe aquele elemento hídrico que está aparecendo lá na consulta ambiental, ele sim tem o direito, né, ele pode requerer uma reconsideração ambiental, não só referente ao curso d'água, mas a qualquer característica ambiental que incide no seu imóvel, né? E os cursos d'água naturais, que são esses que têm a previsão legal de proteção, né, eles são protegidos quando eles são perenes, ou seja, quando eles drenam água, né, água subterrânea, né, de uma nascente constantemente. Eles podem ser intermitentes, quando drenam essa água subterrânea de forma intermitente, né, hora está drenando, hora está seco. E eles também podem ter uma natureza efêmera, né? O efêmero é aquele que drena as águas de chuva. Para os efêmeros, não existe proteção estabelecida na legislação. Então, muitas vezes, né, a reconsideração ela tem como base essa natureza do elemento hídrico. E, para isso, né, nós estamos já com uma IN já minutada, que ela está para ser aprovada aí nas próximas semanas, acredito, que ela estabelece, né, o que precisa ser apresentado. Os critérios e documentações. Os critérios para os estudos necessários para que seja requerido e para que a equipe técnica, né, que analisa essas questões do meio físico, que são os geólogos e geógrafos, consigam analisar esses estudos e realmente verificar, descaracterizar ou não, né, aquele elemento hídrico. Tá? Então, hoje, existe esse procedimento. E agora, inclusive, ontem, por coincidência, né, a gente está criando esse procedimento diretamente no Floripa-ON, que até anteontem, o procedimento de reconsideração ambiental ele era feito por meio de elaboração de parecer técnico, onde o cidadão tinha que ir até o pró-cidadão para protocolar o seu pedido. Tá. A gente atualizou isso, junto ao pessoal que faz a gestão ali no Floripa-ON, né? E hoje nós estamos já com um processo online de reconsideração de consulta ambiental. E nesse processo de reconsideração de consulta ambiental, o proprietário ele vai lá indicar qual é o objeto da solicitação, tá? Ele quer uma reconsideração a respeito da PP de curso d'água, e ele vai receber um link onde vai estar elencado todos esses critérios, o que ele precisa, toda a documentação, estudos que ele precisa apresentar nesse processo. Tá? Inclusive, nesse mesmo processo de reconsideração de consulta ambiental, pode pedir mais de uma reconsideração, num único processo, pagando a mesma taxa, se naquele imóvel eu tenho nascente, curso d'água, né, uma vegetação que eu quero rever, que está lá, né, no gel de uma forma, mas que na realidade ela está de outra forma, eu posso clicar nesses vários itens, eu vou obter essa listagem do que é necessário apresentar e vou entrar com esse processo de forma online. Tá? Então, isso já existe hoje. Claro que agora com esse estudo, né, com a gente tendo esse regramento legal instituído no município, também vai trazer uma série de benefícios que vão ser muito mais condizentes com a realidade. Né? Então, hoje a gente trabalha ali com uma faixa de 30, em alguns casos de 50 metros, a gente tem alguns cursos d'água na ilha que tem mais de 10 metros, e o que acaba não condizendo, né, com a realidade, com os usos previstos em alguns desses distritos, alguns desses ambientes. Não sei se era isso. Não, perfeito. Acho que esse
Esse é o ponto fundamental. Pergunta ao secretário. Eu sei que nós já tivemos uma consulta pública, tivemos uma audiência pública, onde foi apresentado esse estudo, mas quem quiser acessar esse estudo, a gente tem um local onde está publicado? Ele está na página do Replan. Está na Replan? Está na Replan, então... E eu vou pedir para o Malgueiro, de qualquer forma, secretário na verdade, esse volume é o resumo, tá? O estudo é complexo. É bem maior. É bem maior. Eu vou pedir para o secretário da Frente Parlamentar enviar lá no grupo, quem quiser, para o pessoal ter acesso. Tem os mapas aqui, inclusive, com as propostas, com a proposta ali apontada pelo estudo da área urbana consolidada. Tem também ali as propostas feitas pela empresa das novas categorias de recuo a partir desse estudo, né? E é esse estudo que vai embasar, então, o envio do projeto de lei do Poder Executivo aqui para a Câmara. Tá? Sobre especificamente esse tema, eu vou abrir então rapidamente o uso da palavra. Rafa, pode levar o microfone para a gente acelerar a dinâmica. Quem quiser fazer algum questionamento, algum apontamento, só levanta a mão. Aqui primeiro, Rafa. Boa tarde, vereador. Boa tarde, secretário. Eu só peço para se limitar a 2 minutos no máximo, tá? Tá. Boa tarde, senhores e senhoras. Só para complementar, está no YouTube também, na página da LESC, também está toda a audiência pública lá. Meu nome é Cristóbal, sou geógrafo, bacharel em geoprocessamento, trabalho há mais de 20 anos no projeto de estudos ambientais e cartografia. E eu só queria deixar um adendo aqui, nesse estudo que a Caruso fez, eu acompanhei a audiência pública, só que só consegui participar da primeira etapa, primeira parte da audiência. E o que me chamou muita atenção no estudo que eles fizeram, ficou um pouco confuso a matemática que eles proporam, né? Ficou bem confuso, o exemplo que eles deram também ficou bem confuso. E o que me chamou bastante atenção foi que eles não consideraram as plumas de inundação do município. Deixaram de fora as plumas de inundação. Eu achei muito estranho, porque tem tudo a ver com a área de preservação, APP, infiltração, né? Todas essas questões, né? Então, chamando a atenção aqui, já chamei a atenção da Defesa Civil também, falei para eles virem participar hoje aqui, não apareceram pelo jeito, não. Mas estou ressaltando, já até passei também esse comentário para o vereador também. Então, acho que é importante dar atenção às plumas de inundação do município para poder definir direitinho esse decreto, essa lei, porque não adianta definir as APPs e não considerar as áreas de risco. Consideraram a área de risco em encosta, mas a área de risco de inundação não entrou nesse estudo. Seria isso. Obrigado, Cristóbal. Obrigado. Vereador, só para lembrar, a gente ainda vai receber o resultado final do estudo, isso ainda vai virar né, e isso já foi levantado em outras situações, isso com certeza a equipe depois vai avaliar, né, e ver se realmente foi ou não foi utilizado isso pela Caruso. Né? Óbvio que a gente vai ter que fazer o projeto de lei caminhar, e isso é uma consideração que tem que ser levada a bom termo, até a questão das justificativas, o porquê que eles usaram ou não usaram. Né? Então, isso vai ser avaliado, sim. A minha questão é com relação à fala da dona Alessandra. É com relação a esses rios, né, considerados perenes, que eles dão esgotamento a uma área de nascente, por exemplo, e, de repente, ele adentra numa área consolidada, já povoada, aí ele tem uma intermitência de área consolidada e continua, e todo esse trajeto aí, na verdade, ele fica sendo utilizado de duas formas, uma para esgotamento da nascente e outra para coleta de esgoto e vai por aí fora. Eu gostaria de saber como é que hoje está sendo considerado esse rio no seu inteiro. Só uma questão gostaria de saber hoje o posicionamento do órgão ambiental municipal. Inclusive em áreas em que ele é tubulado. Tudo. Aí tem aí aquela volta questão. A não ser isso, tubulado. Ele volta, de repente tem um pequeno lote, que ele aflora novamente, ele fica aberto,
ó, então aqui não pode ser nada. Isso que está acontecendo hoje, se eu não estou enganado. Sim, bastante relevante essa questão, e tenho a certeza que isso é bastante discutido no âmbito técnico do grupo, né? Existe conceito de curso d'água, então, para ser considerado um curso d'água natural, ele tem que estar drenando águas que advêm de uma nascente. Então, independente dele estar passando pela uma área urbana ou por ele estar recebendo algum tipo de outras contribuições pluviais, esgotamento sanitário, ele não perde essa característica de ainda, né, tá conduzindo também essas águas naturais, né? Agora tem a questão da função ambiental, né, que em alguns pontos ela fica bastante comprometida nas áreas urbanas, e a gente tem o que está estabelecido também na lei estadual, onde a questão da APP, né, ela fica inviabilizada em algumas situações, como no caso quando esse trecho do curso d'água está tubulado, né? Então, mas o que acontece? Aqui eu vou falar um pouco do entendimento técnico, né, que eu acompanho a equipe técnica. Eu sou bióloga e acompanho, sim, as discussões da equipe que trabalha lá no nosso setor, e é composta por geólogos e geógrafos que são quem detém a competência para tratar desse tema, cursos da água, nascentes, então é com a equipe dos geólogos e geógrafos. O entendimento hoje é de que, mesmo que eu tenha um trecho a montante que esteja tubulado, mas a jusante ele volta a ter um trecho aberto, eu posso perder a função ambiental em determinado trecho, mas no trecho a jusante ele volta a ter a função ambiental e com isso volta a ser caracterizado como APP. Tá? Mas nesse trecho aí que está tubulado e alterado, realmente com a função ambiental comprometida, a gente tem obedecido o que está estabelecido na lei estadual. Né? Então, eu posso ter, num curso d'água, trechos onde eu tenho a APP e trechos onde eu não tenho a necessidade da manutenção dessa APP. Não sei se eu respondi, seria isso? Rafa? Só para contribuir para o debate, na verdade a gente às vezes faz uma certa confusão. O que se discute é a APP, a margem, né? Se aquele curso d'água está tubulado, está canalizado por alguma maneira, tem uma intervenção humana, em tese, a margem não tem mais aquela função de fazer a preservação do ponto de vista de todos os atributos lá de uma APP. Então, essa é a grande discussão. Né? Vamos continuar ou não vamos, porque senão o curso pede... Óbvio que tudo isso também demanda uma análise, né? Se ainda existe uma função ecológica, se aquele curso d'água como um todo já não está todo comprometido, que isso vai ser satisfeito, talvez, né, com esse estudo que a prefeitura ainda vai... Porque aí nós vamos caminhar o curso d'água inteiro, o corpo hídrico inteiro, e vamos dizer, olha, tem ainda função ecológica? Não tem, né, e tem intervenção humana? Não tem? Acho que aí sim nós vamos ficar satisfeitos para poder, inclusive, afirmar, né? Eu acho que esse que vai ser o interessante. Queria complementar também que esse estudo que a Caruso está fazendo, acho que já foi dito, mas acho que vale enfatizar, né? Eles não estudaram a fundo essa natureza dos cursos d'água, né? Então, não teve um trabalho de campo amplo, né? Então, isso tudo ainda precisa ser realizado, né? O objeto do estudo mesmo foi verificar a área urbana consolidada e, dentro dessa área, estabelecer determinados limites. Mas os elementos hídricos, eles não estão sendo ainda alvo, né, de um estudo mais específico, mais detalhado, que é esse que vai ser feito a posterior. Né? Seria uma nova etapa, no caso. Eu tenho uma questão também na mesma linha do colega aqui. Áreas urbanas consolidadas já há quase meio século, né? Nós tivemos aqui o caso típico da Avenida Ercílio Luz, que eu diariamente ia caminhando da Mauro Ramos para o meu trabalho, no final do curso d'água, e muitas vezes, esgoto puro, muitas vezes eu era afligido por aqueles odores e tinha que mudar o meu
meu caminhar até que foi tubulado. E que, apesar de não ter feito nenhum ganho, eu não diria nem ambiental, né? Porque quando a água concentra CO2 em uma quantidade muito elevada, o rio está morto. E ali nós tínhamos um rio, historicamente falando, né? Que não é o caso de outras regiões de Florianópolis, que tinha um curso d'água que foi aberto até pela própria população residente em encostas, residentes em áreas próximas aos mangues, para evitar a influência das enchentes provocadas principalmente por chuvas, que são 2 casos típicos. Um outro caso que chama bastante atenção é que, mesmo nessas situações, como foi apontado, parcialmente está tubulado, parcialmente não está. Há casos em Florianópolis que está tubulado em 70% de todo o curso d'água, e as áreas abertas, que é um caso típico meu, que eu prefiro não citar para que seja uma discussão mais genérica, ocorre que os 30% abertos, que são até bonitinhos, eu, por exemplo, preservo muito, planto muitas espécies, citronelas, porque fui acometido de dengue hemorrágica e fui internado e quase faleci há 2 anos. Para concluir? Como? Para concluir, só para a gente dar sequência. Aí eu penso assim, como entra a questão? O risco à saúde pública, para manter isso aberto, porque realmente não há como conter o esgoto com um canal aberto e com bocas de lobo jogando a água pluvial somada a esses esgotos clandestinos. 2, o direito no tempo adquirido dessas propriedades, que já foram edificadas há meio século ou até mais, e a legislação presente, já que o que eu vejo ocorrer é que a legislação presente ela retroage no tempo, negando os direitos dos antigos proprietários sobre essas situações, e que não há mais vida, apenas o movimento das águas da maré do mar quando sobe ou das chuvas quando chove. O que predomina é o esgoto a céu aberto. Bom, do ponto de vista técnico-jurídico, né, na verdade, existem procedimentos, se falta, né, num trecho desse, você tem 700 metros tubulados e 300 não, você pode entrar com um pedido, né, para fazer, e a legislação permite, inclusive, que até 100 metros você não precise nem, né, pode fazer isso de forma muito clara e muito rápida. O que o técnico vai avaliar é óbvio, a função ecológica daquele corpo hídrico. Né? E o que é a função ecológica? Se ela realmente ainda contribui, né, para a vida, né, para a vida do ponto de vista ambiental. Esse é um parâmetro que é utilizado. Se ali já é um esgoto a céu aberto, né, não tem muito sentido que você também não permita, né, ou não confirme o entendimento nas áreas já tubuladas ou canalizadas, e que aquilo ali perdeu a função ecológica. Então, para tudo isso tem procedimentos, né? Acho que se a pessoa entende isso, olha para a vizinhança, né? Os vizinhos, todos eles de alguma maneira têm a sua, tá tubulado, né? Eles não têm essa impactação, ela tem o direito de ir ao órgão e solicitar também que aconteça isso perante a propriedade dela. Isso são procedimentos tradicionais. O que o estudo ele vai apresentar, acho que o vereador Rafinha falou. O que é área urbana, né, tem que ter um tratamento diferenciado, que a legislação assim determina. Né? O caso ali na Ercílio Luz é um caso clássico. Todo mundo sabe que ali existe sim um corpo hídrico, né, um rio, mas que foi completamente modificado por ação humana. Então, a necessidade de função de cuidar no âmbito de uma APP já foi há muito tempo deixada para lá. Então, é isso. Existem procedimentos. Acho que isso que é importante. Bom, acho que a gente superou. Tem mais um? Amanda. Boa tarde. Só uma pergunta, Valtric, com relação com o sistema 250, né, que você pode canalizar entre trechos já canalizados no máximo 100 metros lineares. A Flora tem solicitado que a gente prove que entre os trechos já canalizados é uma canalização regular. Isso a Secretaria de Infraestrutura não tem esse levantamento, começou até a partir de agora, né? Como é que é? Não sei se essa instrução normativa nova fala alguma coisa com relação a isso, que a gente tem que realmente provar que é regular.
E também essa questão de perda de função ambiental. A gente percebe que tem divergências, né, de que eu considero uma perda de função ambiental para um técnico. A gente tem situações, né, similares que um técnico considerou que é perda de função ambiental, outro não, se isso vai estar na instrução normativa. Obrigada. Em relação à regularidade da tubulação, né, realmente essa é a solicitação primária, né? Então, qualquer processo, né, que entra no órgão ambiental solicitando uma intervenção, né, a primeira coisa que é solicitada é a regularidade do que está sendo feito, né? Nós não podemos ser condizentes com as irregularidades, né? A gente vai aprovar sob determinadas condições. Então, claro, é uma premissa, né? No entanto, no desenvolver, no caminhar do processo, conforme as complementações que vão sendo apresentadas pelo interessado, a gente sabe da realidade, né, dessas dificuldades, da falta de informações formais a respeito dessas tubulações realizadas no passado. Então, na maioria das vezes, né, se tem comprovações com imagens aéreas, enfim, a gente também acaba aprovando o processo, né, e a demanda do interessado. Tá? Mas, realmente, é sempre, de primeira vez, é sempre solicitado, e daí vem uma justificativa, vem as respostas, vem com todo um histórico, porque também a gente não pode estar aprovando algo que, de repente, foi feito ano passado, um curso d'água natural que foi tubulado de uma forma irregular. A gente, né, como órgão ambiental, a gente tem essa obrigação de averiguar essas informações. Tá? Tinha outra pergunta. Essa é uma discussão técnica também, a respeito das funções ambientais. Gente, como bióloga, eu posso dizer que é muito complexo. O que é uma função ambiental? Eu até brinco que qualquer poça d'água alguma função ambiental tem micro-organismos ali, tem, né, respiração aeróbia, então tem transformações de alguns elementos. Então, é muito complicado e realmente a gente precisa ter esse regramento. A gente discute bastante, né, tem bastante divergências entre entendimentos de servidores técnicos, né, mas a gente está tentando normatizar o que é possível. Tá? Isso, sim, estabelecer critérios objetivos é a dificuldade de vocês hoje. Isso, é a dificuldade, mas a gente busca esses entendimentos. Devagarinho, algumas coisas a gente, né, já conseguiu, e outras, aos poucos, a gente vai discutindo e vai construindo. Tá? A gente está sendo televisionado, então eu peço para que fale no microfone. Mas mas de forma objetiva, para a gente concluir esse assunto. A questão da prescrição quinquenal, em que os direitos não podem mais ser conflitados depois de 5 anos, que é o prazo. Eu trabalhava com auditoria, eu me lembrava muito disso, principalmente quando entrou em vigor o novo Código Civil, que era 10 anos, 20 anos. Então, passou a ser quinquenal. Como isso funciona nessa questão, nessa condição da tubulação? Porque, em tese, 5 anos acabou. Mesmo a lei anterior dizendo que é uma determinada data limite, que dali para frente não é mais APP, está consagrada a tubulação, não se discute. Porque eu tenho vizinhos em situações, moradores em situações assim, que têm o direito a construir, e vizinhos que ao lado, antes ou depois, são APP e depois retorna, e assim vai sucessivamente. Bom, também para ser bem objetivo, na verdade, frente ao direito ambiental, a questão de prescrição ela é temerária, né? O Supremo Tribunal Federal é pacificado que dano ambiental não é imprescritível. Então, se houve lá atrás uma
né, uma desídia do poder público que se permitiu uma canalização. Quando eu digo desídia, porque houve falha de fiscalização, não só do poder público, da sociedade também, né? É importante que se tenha, né, uma norma para que nos dê guarida para dizer, olha, consolida-se o que tem, né, e o que não tem daqui para frente só com possibilidade, né, uma autorização. Acho que esse é um caminho. O que a gente não pode, hoje o órgão ambiental não pode, é simplesmente desconsiderar, né, que aquilo ali, de alguma maneira, deixou de ter, né, não sofreu uma impactação de uma forma ilegal, né, porque uma tubulação, uma canalização que não teve autorização, né, do órgão competente, né, aos olhos da lei, ela não está correta. Então, talvez esse é um trabalho que tem que ser feito. A emenda está pronta da lei aqui, ó. Considera regular as tubulações de micro e macro drenagens implantadas. já nasceu uma lei aqui já. Bom, pessoal, agradeço. Acho que foi muito importante aqui. Muitas informações relevantes aqui a gente conseguiu abordar com relação a cursos d'água, os procedimentos hoje como são desenvolvidos na prefeitura. Muito bacana que nós temos ali agora o acesso às reconsiderações via Floripa On, vai facilitar bastante, né, a vida do cidadão que deseja, né, questionar, né, fazer um pedido de questionamento com relação a esse tema junto à prefeitura. Dito isso, vamos para o segundo item da pauta, né, que a gente tem a questão meio ambiente, né, a gente tem um desafio, né, o desafio hoje em Florianópolis para o mercado imobiliário da construção civil, em alguns distritos em especial, aqueles que ainda não têm, né, coleta de esgoto, a gente encontra, né, bastante dificuldades, né? Eu digo isso é o que eu recebo, né? Eu recebo muitas pessoas, muitos empresários, muitos empreendedores, muitos proprietários de terrenos, né, que apontam uma dificuldade em fazer o desenvolvimento, né, principalmente morosidade, falta, né, de eu não sei dizer, né, mas um manual com critérios objetivos, etc., de como é o entendimento, e é muito interessante porque se repete, né, Alessandra? É claro que é um amadurecimento, né, do processo administrativo, a gente estabelecer as regras o mais objetivo possível, porque isso facilita para quem analisa, mas também facilita para quem faz, né, os técnicos que desenvolvem licenciamentos, né? E o secretário Valtric entrou esse ano, né, com a missão de trabalhar junto com a equipe que está lá na Floran, no sentido de trazer aí uma modernização em termos de procedimentos, não só de procedimentos, a gente realmente precisa ali de investimento, aí um novo sistema, um novo procedimento esse mês. Então eu queria passar para vocês, né, um pouquinho dos desafios hoje, né, que vocês sabem que existem lá e como vocês estão trabalhando, né, para minimizá-los e melhorar a eficiência aí da entrega para o cidadão. Bom, quando nós assumimos, né, o vereador sabe, a Floran não tem até então não tinha um sistema de licenciamento ambiental, né, um sistema informatizado que usar como padrão o IMA, né? O IMA hoje você tem lá o SINFAT, que é o sistema utilizado por licenciamento ambiental. O município usa a mesma plataforma que usa para todos os outros procedimentos. Então, o primeiro ponto nós discutimos lá, Alessandra, foi buscar. Já existia um contrato vigente, está lá no âmbito do município também o SINFAT, aquele mesmo SINFAT que o IMA fornece para todos os municípios, através do consórcio que a FECAM controla. Então, já de antemão, né, a gente primeiro foi entender se aquilo ali servia ou não servia, ficamos ali 2 meses debatendo, para ver se o SINFAT municípios realmente responde, já que quer modernizar. E aí chegamos à conclusão que sim, que do jeito, né, se houvesse algumas adequações, ele poderia sim ser o nosso modelo. E a gente vem construindo isso desde o mês de fevereiro.
praticamente, né? Foi montado um grupo técnico para fazer a avaliação e a partir do dia 20 de agosto, né, nós não usaremos mais o sistema da prefeitura, nós vamos usar o Sinfat de Florianópolis, que sofreu algumas adequações, até fruto de pedido do próprio corpo técnico, né, algumas modernizações, e vamos aí, a partir daí, ter um sistema próprio para fazer o licenciamento ambiental. Seria dia 1º de agosto, não foi porque a gente precisa, e esse era foi um pedido, para que a gente não precisasse continuar com o sistema e ter que emitir taxa por outro sistema. Então, a gente conseguiu fazer com que a Beta e o pessoal do Sinfat, né, os sistemas conversassem. E aí, agora, a partir do dia 20 de agosto, nós vamos fechar, né, o Floripa tradicional, o licenciamento, e vamos abrir, né, somente no Sinfat. Lógico, à medida que os processos forem ingressando, serão feitos nesse novo sistema. A partir do momento que a gente tem um Sinfat, nós vamos ter todas as vantagens que o Sinfat, que o próprio órgão estadual tem. E nós queremos, inclusive, colocar outras mais, né? Tem algumas atividades que o IMA ainda não está dentro do sistema, mas a gente quer aproveitar. Então, essa é uma novidade importante. Por quê? Porque ele tem um começo, meio e fim, é um procedimento muito mais transparente, muito mais célere, que oportuniza, inclusive, para que as senhoras e os senhores entendam, hoje o técnico ele começa a trabalhar num parecer junto com outro técnico, um não consegue conversar com o outro, né, e o sistema vai permitir que isso aconteça. Análise simultânea. Simultânea, você pode fazer e depois, né, hoje a gente aprova um parecer técnico e depois tem que digitar a licença, ou seja, é um retrabalho, né? Então, são situações que nós vamos consertar agora com o sistema. E aí também, aproveitando já que hoje foi a data, né, nós vamos ter que fazer a avaliação agora da questão da LAC, que também é o objetivo, que a gente possa incorporar isso no modelo de licenciamento de Florianópolis. E aí, se a gente, né, pelo que passou hoje, lá na questão dos vetos e da discussão depois, né, da manifestação lá do pessoal do Ministério do Meio Ambiente, algumas atividades elas vão passar diretamente para a LAC. Florianópolis, nós não temos atividades de grande impacto, né, que a gente realmente precise ou não possa, né, utilizar um sistema mais célere para licenciamento. Talvez muitas, né, a grande parte das nossas atividades irão ser feitas por LAC, que é um outro modelo, né, um modelo de confiança. Eu acho que aí é a questão, inclusive, da própria legislação que o vereador está tentando construir aqui na casa. E aí tudo aquilo que a gente consegue ler do órgão ambiental estadual, a gente também consegue para o órgão ambiental municipal. Eu tenho certeza que isso vai ser um marco diferenciado, vai trazer mais conforto para o servidor, por consequência, mais celeridade na avaliação. Nós vamos conseguir ter um controle maior também das atividades, né, da produção, que isso é também importante para quem faz a gestão, né? Isso é um caminho para o licenciamento, ou seja, o que vai acontecer a partir do dia 20. E, paralelo a isso também, Florianópolis, né, a gente ainda faz autuação, ou seja, o licenciamento ambiental é um instrumento e nós temos um outro instrumento chamado fiscalização. Licença sem fiscalização é papel, né? Se a gente tivesse realmente, talvez no mundo ideal, a gente não precisaria nem de licença, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, faria, está tudo certo. Como a gente não está no mundo real, no mundo ideal, né, a gente ainda precisa ter um papel para dizer o que eu tenho que fazer. E o que você não cumpre, teoricamente, você tem que ser fiscalizado. E nós também vamos trazer para o âmbito do município um sistema informatizado, que é o mesmo sistema que o IMA usa e que a Polícia Militar Ambiental usa. Ou seja, nós também vamos fazer a interligação entre os órgãos para que a gente possa usar o Gaia no âmbito do município. Aqui, nossos fiscais ainda fazem auto de infração à caneta, né? E depois inicia todo um procedimento, nada, né, padronizado. Então, nós vamos utilizar o mesmo sistema para, talvez, a gente ter, não só no âmbito da fiscalização, como também do licenciamento, a informática nos ajudando. E todas as outras, né, todos os outros benefícios que um sistema que trabalha com licenciamento ambiental pode ter. Imagens de forma imediata e
e a utilização de outros equipamentos, né, que possam dar celeridade. Voltando sempre, né, àquela máxima, a gente vai ter que ter celeridade, mas tem que ter responsabilidade. Né? Não adianta também a grande discussão que se travou nas últimas semanas sobre veta ou não veta a lei do licenciamento ambiental, é que, infelizmente, né, alguns atores, inclusive, né, até exageraram um pouco, porque a gente não pode confiar. Não, a gente tem que confiar, né? O cidadão tem que fazer certo. E a gente tem que acreditar que as pessoas estão fazendo certo. A LAC é isso, né? É uma troca de confiança. Você me diz que está tudo certo, eu tenho que acreditar. Agora, se não tiver tudo certo, a fiscalização tem que atuar. Então, a partir do momento que a gente tem essa confiança, a licença pode sair com uma forma mais, né, imediata, talvez. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito e que a gente tem a previsão de que nesse ano a gente consiga completar. Então, só complementando, queria também reforçar que há mais de um ano, né, há cerca de um ano, a gente tem tido alguns avanços em relação ao licenciamento ambiental, né? Quem acompanha bem, né, Amanda? Hoje a gente está com as certidões de conformidade ambiental e as declarações de atividades não constantes emitidas de forma autodeclaratória. Há um tempo atrás não, né? Então entrava com o processo, tinha que aguardar. Então hoje é feito de forma autodeclaratória pelo o APROVA, o sistema APROVA. Então isso trouxe bastante agilidade, né, para os empreendedores, né, nessas situações onde não são necessários, né, os procedimentos do licenciamento ambiental. E é claro que daí a gente realiza auditoria desses processos, como o presidente e secretário falou, né, de grande importância aí os procedimentos de auditoria e de fiscalização. Nós também já há algum tempo implementamos as renovações de licença ambiental de operação de forma autodeclaratória, emitidas de forma autodeclaratória até então. A LAU, tu diz? E ela já está disponível já há mais de um ano. Isso, foi colocado como facultativa. E a grande parte dos consultores não faz de forma facultativa porque tem que se responsabilizar pelo cumprimento de condicionantes ambientais. Então, eu queria colocar isso para vocês aqui também, que foram menos de 20 emitidas desde que temos isso de forma autodeclaratória. Né? Qual é o prazo da LAU? 4 anos. 4 anos. Então, agora, né, na gestão, a gente está tendo um apoio muito grande para que tenhamos, né, procedimentos instituídos. O sistema, o SINFAT, vai ser um sistema de licenciamento ambiental que até então nós nunca tivemos. O Floripa 1 é um sistema genérico de gestão. Então, no SINFAT, as licenças vai ter uma segurança, né, em relação aos documentos emitidos. Vai ser tudo emitido via formulários dentro do sistema, a licença é gerada de forma automática, não é possível excluí-la. Então, hoje, a gente não tem essa segurança toda no sistema existente. Então, já há alguns meses, nós temos uma equipe técnica acompanhando os desenvolvedores do SINFAT, fazendo todas as melhorias que a nossa gestão entendeu como necessária para que a gente pudesse iniciar o uso de uma forma segura, né, e que atenda os requisitos aqui do município. Então, só colocando que nós também temos um déficit de equipe técnica, né? Acho que eu tenho obrigação de também estar colocando isso, e na diretoria de licenciamento ambiental não se trabalha só com licenciamento ambiental. Então, em termos de complexidade, o que temos de mais complexo são os processos de licenciamento ambiental, mas em termos quantitativos nós temos demandas de todos os tipos que vocês possam imaginar: reconsiderações ambientais, atendimentos a Ministério Público, atendimento de Justiça Federal, atendimentos diversos, autorizações ambientais diversas, né, de intervenções em APPs, essas reconsiderações ambientais que eu falei. Então, assim, eu poderia citar, são dezenas de demandas diferenciadas. Então, a nossa equipe de 14 técnicos, a gente tem mais de 1.000 processos hoje na diretoria de licenciamento ambiental, sendo que de licenciamento aí não chegam a 300.
processos de licenciamento ambiental. Então, só colocando um pouco não deixa de ser um breve diagnóstico ali do que temos hoje, mas estamos num bom momento, né? E estamos avançando, como eu disse, em termos de procedimentos. O sistema vai trazer uma melhoria muito grande. Também estamos, né, o secretário aí conseguiu o chamamento de mais 2 técnicos também para a diretoria de licenciamento ambiental, então a gente está aos pouquinhos aí tendo algumas melhorias e esperamos em breve poder atender com maior eficiência. E, na verdade, até que talvez seja a melhor delas, né, a Casa Nova, né, a Floran, na semana que vem começa a obra, né, da sua sede, né, a Floran não tem sede, né, a gente primeiro uso de outorga onerosa. Primeiro uso de outorga onerosa da cidade, e a gente vai construir a sede da Floran, que futuramente vai ser junto com a Secretaria do Continente, né, ela vai continuar, até por uma questão de discurso também, né, como eu não tenho como voltar para a ilha, né, a gente tem que ficar no continente, é uma questão de mobilidade, então vai ser uma obra bacana, vai ficar bem confortável. Quem já foi visitar as nossas instalações, eu não preciso nem fazer referência, porque eu acho que é visual, né? E o que nos cabe agora é isso, tem que dar conforto também para que os nossos colegas possam trabalhar e desenvolver essas atividades numa diretoria de licenciamento, onde mais da metade dos processos não tem nada a ver com licenciamento. Infelizmente, a gente ainda tem alguns órgãos que entendem que nós estamos lá para fazer laudo e parecer, que depois são usados, por incrível que pareça, contra a prefeitura. Né? Em ações civis públicas, os laudos, você vai ver, eu acredito que a metade é Ministério Público, da demanda. Então, né? a gente também é uma situação que nós estamos, né, numa conversa constante lá com os nossos promotores e procuradores para que a gente possa também ter folga para poder fazer o nosso papel. E num futuro, talvez, acho que a Alessandra já colocou isso, vai ser nos próximos dias, a questão vai ter que ser automático, né? E os consultores vão ter que também começar a se responsabilizar, né, lá junto com a gente, né? Porque também não adianta transferir para o poder público. Perfeito. E deixar. O Valtric e a Alessandra, né? Em termos de perspectiva, né? Deram um panorama geral da situação, né? Mas temos aí cerca de 1.000 processos lá no âmbito da diretoria hoje. Geralmente, o que demora mais, o que demora menos, o que é mais complexo, o que é mais fácil, o que agora com a implementação do sistema e com a autodeclaração, vocês vão colocar para a autodeclaração, o que continua na análise, no procedimento normal, para a gente vislumbrar aí numa perspectiva de 6 meses até o final do ano, né? O que vai ser implementado? Em relação aos prazos, né, o que tu colocou, o que é mais complexo, o que demora mais, o que demora... Bom, hoje, mais de 90% do que a gente licencia é parcelamento do solo, condomínios e estações de tratamento de efluentes, né? Então, grande parte das atividades dessas 3, né, a maioria. O grande entrave principalmente na fase de LAP, né? São as questões da viabilidade ambiental. Então, a gente não conhece tanto quanto gostaria de conhecer o território, né? Então, a questão de descaracterização ou caracterização dos ambientes naturais, eu vejo que é o que pega mais. Né? Então... acho que essa é uma discussão importante, porque há um mês atrás eu fiz uma audiência pública sobre atualização do cadastro imobiliário e atualização da cartografia. Eu acho que esse é um ponto importante também, porque a gente recebe muitas questões do ponto de vista de cadastro e tributos, né, que essa atualização é fundamental, mas também para o desenvolvimento tanto do trabalho de quem vai fazer o licenciamento, de quem vai analisar, ter o dado fidedigno do território, né, sabendo se ali realmente existe ou não, né, uma condicionante, é fundamental para essa fase prévia do licenciamento que estás apontando. Né? Então, é um ponto pacífico no tributário, no planejamento e agora aparecendo de novo no meio ambiente, que
precisa ser feito um investimento. Eu sei que é um investimento, a gente fala aí da ordem de 15 a 20 milhões de reais para fazer uma atualização completa oh meu Deus, esqueci o nome que os geógrafos... Sim, mas na atualização é a restituição de vegetação, hidrografia, etc., que vai dar segurança técnica para análise, né? Mas, enfim, eu só queria fazer essa consideração porque está aparecendo de novo, né? Isso, porque imagina que a gente trabalha na escala de município, na escala de lote. E o que a gente tem mapeado, a gente tem numa macro escala. Então, essas informações locais, elas requerem, né, realmente, então, o principal, aonde demanda de mais tempo e até para os consultores, né, os estudos são exigidos na fase de LAP. Então, na fase de LAP é que a gente acaba se alongando mais, né, de informações, né? Os estudos às vezes não vêm a contento, então há toda uma discussão entre o corpo técnico, analista, e o corpo técnico da consultoria, né? Então há uma troca de informações. Então para mim é muito claro que essa fase é a mais demorada em termos de prazo. Qual, em termos de volume, né? Qualidade técnica do que entra no... Porque também eu levo isso para os construtores, né? A CIF, CDL, Sinduscompra, eu dou muita palestra, eu falo, tenho recomendado o pessoal fazer due diligence antes de protocolar, faz o pente fino, né? O máximo possível para evitar retrabalho, porque, claro, né? Eu não sei qual é o prazo médio de análise, mas que seja 90 dias, digamos assim, né? Pô, vai ter uma planilha de pendência, vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. Então, quanto mais assertivo for, né, também economiza tempo para os dois lados, né? Bom, isso aí tem que ficar bem claro. A gente já falou isso, inclusive, em reuniões com o pessoal, né, da construção. Eu ouso dizer que é raro, para não dizer quase que impossível, um processo que você, quando recebe, ele já está pronto para sair o documento. É raro. E aí, por N fatores, né? O principal é porque realmente há muita deficiência, né, da instrução do processo, né? Você tem um processo ambiental, a licença, né, é um ato vinculado. Se você cumprir os requisitos, a licença tem que sair, né? Não tem discussão. Só que a gente tem regramentos, né? Algumas coisas tão óbvias que não precisava nem ser dito. Você tem um checklist. Aquele checklist tem que estar cumprido. Então, o que a gente vem pedindo já há muito tempo, só protocolem quando o checklist estiver cumprido. Não adianta protocolar faltando algo que é essencial para uma fase de LAP. Porque o que vai acontecer? Vai bater no técnico, vai vir aquela folha de rotina, e aí isso daí já tem morosidade. E o que a gente percebe, tem que também deixar bem claro, é que por vezes isso daí, eu não sei se é proposital, se é por má vontade, mas é muito mais fácil protocolar, e quando alguém tiver que perguntar como é que está o meu processo, está parado lá na Floran. E às vezes, né, por muitas vezes, ouso dizer que na maioria das vezes, o processo já teve a sua análise e a gente está aguardando documentação que deveria ter sido juntada já na abertura do processo. Então, o que tem se pedido é que, realmente, a gente, da mesma maneira que se exige que o poder público seja célere, que cumpra, que não crie nenhum tipo de óbice, que não trabalhe com ideologia, com nada disso, a gente também pede que as coisas venham a contento para que as coisas possam acontecer. Quando nós estivermos não adianta a gente pensar em LAC sem a gente ter a contrapartida do munícipe, né, de fazer um processo bem feito, porque senão perde credibilidade, que é o que a gente vê a discussão. Eu estava assistindo, não sei se as senhores puderam assistir agora a apresentação dos vetos, porque a gente não pode confiar, porque a gente não... É complicado. Então, o que a gente pede é isso, é que realmente as coisas sejam feitas com qualidade para que a gente possa ter a celeridade na avaliação. E com relação a LAC, o que entra e o que não entra? Eu vou aproveitar agora também, né? Hoje é uma data emblemática. Os vetos, um dos vetos foi a questão de não se permitir a LAC para empreendimentos de porte M. Eu tenho a minha... eu vou falar de desconfiança, eu tenho quase que uma certeza que isso aí, provavelmente, o Congresso, se for avaliar, vai derrubar.
O veto. Porque vai derrubar o veto. Né? Eu acredito que nós vamos ter, sim, potencial PIM em LAC. Aqui no estado nós já temos, então isso está muito claro. Temos que aguardar. Hoje, o que for empreendimento porte pequeno, ou que o CONSEMA, no nosso caso, entender que é passível de ser feito, né, com estudo com menor densidade, vai passar para LAC. Né? Então, aguardar aí os próximos dias para ver qual vai ser o andamento lá em Brasília, mas está muito claro, né? Uma situação já está posta. Tudo aquilo que é P vira LAC. Tá? Então, e agora vamos ver se o M entra também. Porte G em Florianópolis são muito poucos empreendimentos do ponto de vista de licenciamento ambiental. Aquele que realmente demanda um estudo mais aprofundado, em arrima, coisa que o vale. Né? Então, isso aí. E óbvio que aí não supressão de vegetação também, nós vamos fazer aquela avaliação, né, de se pode ou não pode passar para LAC. Né? Eu entendo que se for vegetação nativa não pode, né, óbvio, mas né, aquela que é exótica, invasora, a gente ainda vai fazer uma discussão. Tá certo, doutor Manuel. Obrigado. Acho que sobre esse ponto a gente, então, finalizamos, né? Rapidamente, com relação à LAC, que nada mais é do que autodeclaração, né? E a responsabilização técnica por essa responsabilização, né? Então, o profissional, ele, através da sua RT ou RTT, então, né? Se responsabilizar cumprindo a legislação, né? E aí vai para a auditoria. Nesse sentido, eu propus, né, um projeto de lei que eu chamo de Lei da Confiança aqui, que tem esse conceito de adotar a autodeclaração como procedimento padrão no âmbito do poder público municipal. E aí eu não estou falando especificamente de ambiental. Rapidamente, pode passar está aqui o passador. Né? Esse projeto de lei está em tramitação, ele teve manifestação já do Poder Executivo, dos órgãos técnicos, e deixa eu voltar aqui. Então, o que nós estávamos discutindo, né? Estabelece o princípio da confiança na administração pública municipal de Florianópolis, reconhecendo a autodeclaração como instrumento válido nos procedimentos administrativos, com vistas a simplificar procedimentos, aumentar a eficiência, agilidade, preservando integridade e transparência, né? E, como eu falei para vocês, ele não é focado no urbanístico, ele reconhece como procedimento padrão do município de Florianópolis, né? Então, né, autodeclaração, a declaração formal assinada pelo interessado sobre as penas da lei, presumida em boa fé e veracidade, assumindo a responsabilização administrativa, civil, penal, pela exatidão dos danos. Então, é uma troca, né? Por um lado, a gente tem, né, o princípio de confiar, poder público confiar na boa fé, mas, do outro lado, a responsabilização, que aí vai cair sobre o profissional ou o requerente. Documentação válida. Aí tem os pontos, né, de documentação estabelecidos ali na lei, da auditoria, preferencialmente por sistema digital, né, para facilitar o controle. Os princípios que nortearam, né, livre iniciativa, boa-fé do participante, intervenção subsidiária e excepcional do Estado, né, confiança na capacidade do cidadão com apoio técnico quando necessário, simplificação, eficiência, responsabilização e a responsabilidade técnica solidária, né, são também norteadores da lei. Procedimentos complexos exigem profissional ou empresa habilitada, né, então a gente coloca isso na lei também, e a possibilidade de um credenciamento. Então, existem casos que o poder público pode, inclusive, estabelecer um edital de credenciamento e só permitir, né, a autodeclaração através de profissional técnico credenciado, né, para já fazer um filtro
em determinados procedimentos administrativos, como, por exemplo, a gente tem no DETRAN. Né? DETRAN, a gente viu isso acontecer com as vistorias. Né? As vistorias. Então, existem uma série de empresas credenciadas, e hoje tu vai lá, procura uma delas, faz a vistoria no teu veículo, sai o laudo e tu leva lá para fazer a transferência. Então, né, é o que na reunião passada a Ivana traz no novo Código de Obras com relação ao ABITSE. Né? O ABITSE vai ter esse princípio, né? No unifamiliar qualquer profissional, mas com possibilidade de regulamentação para multifamiliar, estabelecer um credenciamento e tal. Né? A gente tem algumas questões aqui, auditoria, acesso restrito, sigilos protegidos com relação à LGPD. Mas um dos pontos fundamentais é que essa é uma lei guarda-chuva que vai caber depois, né, caso aprovado aqui pela Casa e sancionado pelo prefeito, mas graças a Deus tive uma conversa com ele, é um entusiasta desse conceito, é que cada órgão do município estabeleça a sua regulamentação. Por quê? Hoje, para se fazer autodeclaração, tu regulamenta o procedimento que vai ser autodeclaratório. A gente vai inverter essa lógica. Então, o órgão, de maneira geral, o procedimento padrão vai ser autodeclaração. E o órgão, na sua regulamentação, vai dizer o que não vai ser por autodeclaração. Entendeu? Então, a ideia é inverter. O procedimento padrão é autodeclaração e procedimentos tal e tal não vai ser por autodeclaração. Esse é o princípio da lei. Basicamente, essa é a ideia, está em tramitação na CCJ, acredito aí, vamos gastar uma energia que até o final do ano a gente traga aqui para o plenário. Dito isso, vou trazer algumas questões que ficaram da reunião passada. Com relação ao outorga onerosa, a gente teve aquela proposta, né, de prorrogar a vigência do redutor. Eu falei com o prefeito Topazio, né, eu cheguei a desenhar uma proposta, falei com o prefeito Topazio ontem, ele está trabalhando numa proposta do executivo, né, então a gente combinou que o executivo enviará para a Câmara a proposta, né, então a frente parlamentar vai ficar aguardando a proposta do executivo com relação à alteração da Lei 755, que prorroga o prazo do desconto da outorga onerosa, do direito de construir, e aí nessa alteração eu fiz a orientação para que ele inclua aqueles 2 artigos que estão sendo questionados pelo Ministério Público na ação direta de constitucionalidade, sobre fruição. O Ministério Público questiona que deveria ser regulamentado por lei e não por decreto. Então, ele vai, como cabe na Lei 755, que estabelece a outorga onerosa, a PGOB, ele vai colocar também esses 2 artigos no projeto de lei, que aí a gente, né, a ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público perde a objeto, né? Então, acho que era o ponto fundamental, né, principal. Acho que a gente tem algumas questões que ainda está discutindo, que eu ainda não tenho um retorno para trazer, mas esse é o ponto fundamental. E agora abro a palavra para as considerações finais de quem quiser trazer algum outro tema, ter ainda a oportunidade de fazer algum questionamento para o secretário e para a sua equipe. Alguém? Olá, boa tarde. Fábio Nunes, contribuí no encontro passado. É importante saber do andamento da questão do executivo liderar esse processo de alteração da 755, né? Porque tanto a questão da outorga onerosa quanto a questão da fruição foram as leis foi a lei, né, que garantiu esse guarda-chuva, e é ela que teria que ser alterada. Exatamente. Tem um terceiro dispositivo que a gente tem essa negociação, essa conversa, né, esse convencimento, que também já estou em alinhamento ali para termos mais argumentos e avançarmos dentro dessa questão toda. Mas, dentro daquilo que a gente falou na reunião passada, isso passa pelo ambiental, passa pela aprovação, passa por lei da confiança, passa por tudo. E disso que se falou em dados momentos, né, de ter termos
checklists bem claros, situações bem claras. É fundamental que se haja isso. Não basta só ter a lei da confiança, porque eu falo sempre que a diferença do Brasil, né, os países de terceiro mundo, e eu já tive em Angola, Moçambique, então posso dizer que isso é uma cultura cartorária da nossa colonização portuguesa, para comparar dos países anglo-saxões, é o princípio da confiança. Aquele filme Erin Brockovich, se fosse no Brasil, ela ia estar até agora registrando no cartório, colhendo firma, e nunca teria acontecido aquele pleito. Então, mas claro, é uma preocupação do poder público e da sociedade como um todo, que as coisas, especialmente a proteção ambiental, ela seja feita da forma adequada, seja a forma garantida, e que uma má-fé no princípio da confiança não prejudique isso. Mas é fundamental que a gente tenha regras claras, seja na legislação, seja na própria redação dos embargos de declaração que eu citava, né, da legislação, seja na normatização, porque está aí, só 20 autodeclaratórios que vocês listaram até agora, isso mostra a insegurança que o lado de cá tem em assumir a bronca de uma autodeclaração. Porque tu estás fazendo uma autodeclaração partindo do princípio daquilo que tu interpretaste na lei, de que tu entendeste na lei e que tu estás fazendo certo. E depois, no futuro, em função de uma regra mal escrita ou um critério não tácito, né, acaba fazendo com que aquela pessoa, na boa fé, na sua interpretação legal, incorra numa penalidade, incorra num crime, especialmente ambiental, que é inafiançável, né? E isso gera um prejuízo que, do lado de cá, acaba não assumindo a bronca. Eu acho que a gente está com esses 20 autorregulatórios, para mim, são bastante representativos dessa questão. Então, assim, a lei da confiança ela é fundamental, todos esses processos de simplificação são fundamentais, mas eu entendo que a gente também precisa que as leis sejam claras, simples, né, facilmente aplicáveis, para que o lado de cá também possa, com segurança, assumir a bronca da autodeclaração dentro de qualquer critério de confiança que se venha propor. Enfim, era só uma contribuição Obrigado. que eu quis colocar. Vereador, até para contribuir, eu ia contando com o apoio da Alessandra, né, que é a minha guru. A gente já tinha combinado, parece coincidência isso, né, que a partir da semana que vem nós dois iríamos sentar e chamar mais outros colegas, porque acho que a gente tem várias, né, portarias para serem produzidas, instruções normativas, está tudo anotadinho. Nós vamos começar a redigir e publicar. Né, tem muita coisa que tem que ser colocado como parâmetro, inclusive do órgão, né, porque a gente tem divergências entre os nossos colegas, imagina, mas a gente precisa definir, isso é o que a Floram pensa. Né? E lógico que também a Floram vai pensar aquilo que os outros órgãos ambientais que já pensaram e tem isso aí muito por definição, né, também tem como situação. Eu não vou ousar criar critérios diferentes, por exemplo, do órgão ambiental estadual, que muito provavelmente já discutiu isso na Justiça, já está consolidado, né? Eu não vou ficar inventando entendimentos, não tem sentido, até porque nós fazemos parte de um sistema nacional de meio ambiente, né? Um sistema. O Estado não pode ser diferente do município, o município não pode ser não. A hora que a gente consegue fazer isso fica mais fácil. E aí, só pegando um gancho para concluir, a dificuldade que a gente tem no Brasil, talvez em outros, com a diferenciação com outros países, é que aqui no Brasil se pune muito pouco. Né? Se pune muito pouco. Né? Eu sou de um órgão de classe, quem é advogado aqui sabe, a OAB pune. O que advogado gosta é ver processo ético contra advogado. Né? Até por uma questão, acho que até por uma questão de concorrência, né, doutor? Quanto menos tiver, melhor, porque já tem bastante. O que falta, e eu vejo isso já há muito tempo, né? Estou há mais de 20 anos, né, nessa lida, a gente vê os outros órgãos de classe, é difícil porque a hora que você conseguir realmente fazer com que um profissional que presta uma informação equivocada, né, não vou nem falar mentirosa, vou falar equivocada, num processo, que as coisas comecem a acontecer e as pessoas comecem a temer por perder a sua inscrição profissional, eu acho que as coisas vão melhorar. É a confiança. E para que talvez um dia a gente não precise fazer isso. Mas nós vamos trabalhar também nisso, né? Se vai para a autoconfiança, se a gente confia, não pode haver desconfiança, porque desconfiança ela quebra completamente a cadeia, né? Então, eu acho que esse também é um caminho que tem que ser levado em consideração. Perfeito. Aqui?
para contribuir, o melhor modelo que a gente tem, se vocês perceberem, de Temos a serviço Amanda. público para o cidadão, chama-se imposto de renda. Você vai lá até o dia 30 de Exato. abril, todo mundo declara o imposto de renda. E a única coisa que você quer é receber aquele, declaração recebida via CEPRAS, 20, E não cair na malha fina, não levar multa. Se não cair durante 5 anos, se não aconteceu nada, toca a tua vida. Agora, se acontecer, a gente sabe, né, o reflexo na vida da pessoa para o resto da vida. É o melhor modelo de confiança, né? A Caixa Federal confia na gente e a gente tem que fazer certo, né? Acho que esse é o modelo. Eu gostaria só de manifestar a minha alegria, a minha felicidade de estar aqui, nessa conversa tão autêntica, tão democrática, tão aberta, construindo, assim, eu vejo assim a construção de cidadania, né? Florianópolis precisa. A gente sai daqui, a gente vê a violência do lado de fora, mas quem consegue somar, construir, colaborar, participar, pode fazer a diferença e também reduzir essa violência lá fora. Eu gostaria, humildemente, né, parabenizar o presidente, a iniciativa, o secretário Valtric, que hoje demonstrou, diferentemente não que tenha sido negativa, mas uma outra oportunidade, ele talvez não estivesse com todo esse volume de informação que ele passa a gerenciar nesse momento com relação a essas questões das áreas urbanas consolidadas, rios urbanos, canais. Foi realmente bem esclarecedor, motivador. A diretora Alessandra Guru, do secretário, e a todos os membros da mesa, os presentes, foi enriquecedor esse evento e que muitos venham e extrapolem esse nível de satisfação que eu particularmente estou vivenciando e reportando a toda a mesa e os presentes. Meus parabéns e eu me sinto muito satisfeito de estar entre vocês. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Amanda? Ali, e depois eu passo. Mais alguém aqui gostaria de se manifestar? Aí a gente finaliza então com o Dr. Bruno. Amanda? Aqui, ó, a Raíssa. Só um comentário que a gente já tem conversado bastante, principalmente com a Alessandra e com o Valtric, que tem feito um trabalho excelente na estrutura que tem, né, com poucos colaboradores, mas tem feito um trabalho muito bom. Essa questão da autoconfiança, conforme o colega falou ali também, de a gente ter essas definições, principalmente a questão de áreas úmidas, afloramento do lençol freático, né, que a gente tem mapeado 50 metros ali da PP em vários locais, e não existe ainda o entendimento, tem no Ministério Público, né, isso é discutido em outros municípios também. Então, o autodeclaratório fica complicado, porque eu posso estar declarando que eu entendo que não existe o afloramento, o outro técnico pode estar entendendo que tenha, né? Então, era bem importante nessas discussões, tanto de curso d'água natural, quanto a questão de afloramento, ficar bem claro o que se considera para a gente, né, como técnico, ter confiança na emissão de um autodeclaratório. E daí, por fim, só uma dúvida com relação a questões de prazo que vocês comentaram, que também já discutimos com relação à área rural, né? Está na Câmara de Vereadores para ser votado o projeto de lei, certo? Se tem alguma previsão de votação do projeto de lei de área rural e também essa questão a consolidação do perímetro urbano. Falei que a vereadora Manu me mandou mensagem agora. Eu estava discutindo com o Valtric se a gente ia fazer uma emenda ou não, né? Não vamos fazer uma emenda. A vereadora Manu vai apresentar o seu relatório na segunda-feira na CCJ. Provavelmente teremos uma semana de vistas. E depois ele deve ser distribuído para as 3 comissões seguintes, que são comissões de mérito, né? Comissão de meio ambiente, comissão de viação e deve ir para a comissão de orçamento. Acredito que uma perspectiva aí de 60 dias deva vir para plenário, tá? Que vai ser alterada aquela questão de dizer a partir de quando é considerado área rural, para saber se a gente pode cortar 50% ou 70%. O projeto de lei ele consolida o perímetro urbano. Né? Então, ele é uma lei que reconhece todas as leis de perímetro urbano, inclusive o perímetro urbano estabelecido pelos planos diretores. Então, ele reconhece que aquilo ali, uma vez estabelecido naquela lei daquele ano, é perímetro urbano. Entendeu? Então, ele consolida o perímetro urbano municipal e, a partir disso, então, a gente vai saber o que é rural e o que é urbano. Definitivamente, a partir dessa lei. Né?
Ou seja, a partir de 2025 que a gente consideraria o que é perímetro urbano rural. Porque a gente tem um problema de legislação, né? Até conversei com o Valtrix sobre essa questão do... Não, a ideia que se tem é assim, a partir do momento que for definida, que a lei for aprovada, é urbano. O que é para passado está incorporado. Então, se hoje é urbano, lá no passado também era. Porque nós não vamos ficar criando marcos temporais, senão nós vamos ter uma lei com, sei lá, 200 parágrafos para definir em tal data era isso, em tal data era isso. O objetivo de você unificar é justamente, hoje é urbano. Se hoje é urbano, o que passou, passou. Eu acho que isso vai ficar muito claro. E pelo projeto de lei, rural, só unidade de conservação. Perfeito, essas eram as dúvidas. Obrigada. Doutor? Boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, parabenizar o vereador Rafinha pela iniciativa desse projeto de lei da confiança. Acho que isso é muito importante, é uma tendência na administração pública. A gente já percebe isso já no âmbito federal, desde a lei da desburocratização, a lei da liberdade econômica, depois nós tivemos a lei do ambiente de negócios. Eu não sei em que momento de tramitação está esse projeto de lei, eu vi ali alguns... Está na CCJ. Tá? Alguns slides. Ainda vai ser designado o relator na primeira comissão. Até agora a gente estava colhendo as manifestações técnicas dos órgãos externos, né? Porque eu confesso que eu ainda não li o projeto de lei, mas pelos slides me chamou a atenção, um dos pontos que me chamou a atenção, falava em documentos físicos com reconhecimento de firma. Na minha opinião, o maior símbolo da desconfiança com o cidadão é justamente o reconhecimento de firma. Quer dizer, se exige que um terceiro ateste que a assinatura do cidadão é do cidadão. Então, a preferência por sistema eletrônico, né? Podendo ser físico, na presença de um servidor com fé pública ou com... Bom, se ainda houver espaço para essa discussão, eu sugiro que seja considerada estabelecer como um padrão a não exigência do reconhecimento de firma. Os documentos talvez façam sentido essa exigência, mas como regra, não deveria exigir mais o reconhecimento de firma. Essa, pelo menos, já é a tendência na administração pública federal. Acho que em Florianópolis a gente poderia também reproduzir. Eu queria aproveitar aqui também para comentar sobre aquela ação direta de inconstitucionalidade que nós comentamos na reunião passada. A gente discutiu isso na última reunião da Comissão de Direito Urbanístico da OAB. E também tem uma outra ação direta de inconstitucionalidade que está em curso, já foi proposta um pouco antes, que trata sobre alguns dispositivos do plano diretor que tratam de matéria ambiental. Nós estamos estudando essas duas ações diretas de inconstitucionalidade, estamos considerando a possibilidade de a OAB intervir de alguma forma, seja com um escuro ou pelo menos emitir alguma manifestação, algum parecer. Ainda está em fase de estudo, mas eu imagino que na próxima reunião eu consiga trazer algo mais concreto para que a OAB possa seria bem interessante, contribuir. Doutor. A outra ação direta de constitucionalidade é justamente sobre os artigos do plano diretor que falam sobre matéria ambiental. Matéria ambiental, exatamente. Mais alguma consideração? Não, o que eu tinha era isso. Obrigado. Bom, meus queridos, quero agradecer a presença de todos hoje aqui, nessa sexta-feira chuvosa e fria, né? E dizer que nós teremos reunião na semana que vem, é a segunda sexta-feira de cada mês. Na segunda sexta-feira de setembro teremos reunião novamente da Frente Parlamentar com o tema infraestrutura, né? Então a gente vai trazer aqui o secretário Rafael Rani, a gente vai falar sobre sistema de vias projetadas, implantação de vias projetadas, utilização do banco de projetos de outorga onerosa na área de infraestrutura. Vamos falar sobre algo que tem impactado bastante a construção civil, que é drenagem, microdrenagem, né? A cobra ali sempre a manifestação da infraestrutura tem que ter, né, a autorização para o efluente das ETS e para drenagem. Então a turma lá do Campestre está pressionando bastante. Então, vou trazer o secretário Rafael Rani aqui para a gente falar sobre infraestrutura e mercado imobiliário. E no mês de outubro nós teremos o tema tributário, tá? A gente no LTU e da taxa de lixo para o exercício fiscal seguinte. Então, vou convidar a secretária Michele para a gente conversar sobre tributos,
né? Ela também é uma das especialistas sobre a reforma tributária, que vai alterar ali o ISS, que vai impactar a construção civil também, né? Então, a gente tem novidades com relação à tributação sobre permutas, fração ideal. Então, em outubro o tema vai ser tributário. E aí, por enquanto, essas são as temáticas já definidas para as reuniões. Dito isso, agradeço novamente a presença de todos vocês. Declaro encerrada a nossa reunião.